Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vou responder um questionamento do André no canal Mente Aberta. Ele pergunta o seguinte: por que o sentimento de vazio está tão acentuado? Por que a pandemia piorou tanto a nossa condição mental a ponto de estarmos sentindo os efeitos até os dias atuais? Bom, a nossa mente ela não lida bem com a incerteza. A nossa mente ela não lida bem com os imprevistos. A gente tem uma necessidade, e muitas vezes é até inconsciente mesmo, de achar que está no controle das coisas, né? Mesmo que isso seja só uma ilusão. Mas é uma necessidade intrínseca, de fato, achar que estamos no controle da situação. Muitos de nós crescemos com respostas mais coesas para a vida, sobretudo no que diz respeito à ciência mesmo. E no período da pandemia, nos deparamos com o anti-intelectualismo, com a terra plana, com a anti-vacina, com o fato de que a ditadura foi boa. Nos deparamos com um guru já falecido, Olavo de Carvalho, que repercutiu bastante, né, dizendo que o método científico é o pior método para descobrir qualquer coisa, que a humanidade está bestificada pela ciência. Ou seja, além da crise em si, nos deparamos com muitas alteridades frente ao que estávamos acostumados, de certa forma, para a vida. Digo, a grande maioria das pessoas, né? Porque é óbvio que nos deparamos também até com pessoas de dentro da própria ciência, invalidando a ciência, deslegitimando a ciência. Quando, na verdade, a ciência salva vidas, né? E se ela tivesse sido levada mais a sério nesse momento de crise, na época da pandemia, tanto no que diz respeito à saúde mental das pessoas, quanto no que diz respeito ao combate contra a Covid, muito do que teria sido muito do que foi, na verdade, né? Teria sido de forma diferente. Essa sensação de vazio que muitas pessoas têm experimentado, e de modo muito gritante, de modo acentuado, como você falou, de modo superdimensionado, e sim é perceptível, né, que isso se intensificou bastante, o declínio mental das pessoas, né? O nosso declínio mental, o sentimento de vazio, sim, se intensificou bastante, né, nesse período aí de crise. Podemos atribuir isto a uma combinação de fatores: a incerteza, a pressão social, as mudanças drásticas na rotina que fora causada aí de fato por esta crise, né? E a nossa mente, ela busca padrões. Você pode ser desorganizado como for, né? Você pode ser não metódico como for, mas a sua mente busca padrões. A sua mente busca previsibilidade. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas se sintam seguras. E a situação de incerteza acaba de fato desafiando, né, essa necessidade de fato nos sentirmos seguros. E a pandemia, sim, acabou agravando a nossa situação mental de diversas maneiras. Houve o distanciamento social, né? Houve aí restrições que de fato impediram aquelas interações funcionais, e isto levou o ser humano ao sentimento de solidão, ao sentimento de isolamento,
A pandemia alterou drasticamente a rotina diária de muitas pessoas e isso causa, de fato, um desequilíbrio na vida pessoal, na vida profissional, né? O que pode sim resultar em uma ansiedade, em uma depressão. Sem falar que se acentuou também a exposição constante, né? No que diz respeito às redes sociais mesmo. E havia uma polaridade ali, né? Enquanto muitos estavam sucumbindo à crise, né? Na precariedade mesmo, foram muitas as pessoas desempregadas, né? Foram muitas pessoas que adoeceram de fato, tanto por consequência do próprio Covid como mentalmente, e não tinha ali recursos financeiros para ter uma qualidade de vida mais significativa naquele momento, né? Enquanto outros com um poder aquisitivo significativo, né, estavam ali no seu isolamento, vivendo a sua vida da forma mais qualitativa possível, né? Sei lá, na sua casa de praia, na sua casa de piscina, famosos, né? Exibindo o seu dia a dia no que diz respeito ao isolamento, enquanto que de fato outros estavam ali sucumbindo mesmo, né? Isso leva a comparações. Isso leva, de fato, a sentimentos de inadequação e acaba contribuindo realmente para o sentimento de vazio, para a sensação de vazio, né? A frustração, a ansiedade, a incerteza, de fato, em relação ao futuro, a preocupação com a saúde, a preocupação com a economia. Tudo isso se sedimenta aquela sensação de impotência, de fato, diante da situação. O que gera, sim, frustração, o que gera, sim, uma ansiedade generalizada. Então, estamos aí numa fase, inclusive, em um momento, essa geração atual, né, enfrenta, de fato, desafios únicos. Essa polarização mesmo, né, entre diferentes grupos de pessoas. Como houve, sim, inclusive, uma polarização política, né, na época da pandemia. E isso leva a muitos conflitos de valores, conflitos de crenças, o que causa mais ansiedade, o que causa mais depressão. E a disseminação também, né, de informações falsas. É preciso destacar isto. Informações incorretas, a desconfiança mesmo no que diz respeito à ciência. São feitos que contribuíram de fato para a confusão mental, para agravar de fato a crise de saúde pública. A ciência, ela é muito importante, ela desempenha de fato um papel fundamental, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento de crises, como foi esta. A pesquisa científica, né, o método científico, a medicina de fato baseada em evidências, são ferramentas que são essenciais para compreender e para combater uma crise. E nesse sentido, se sedimenta uma importância muito significativa no que diz respeito a educar as pessoas quanto à importância da ciência, quanto à tomada de decisões com embasamento na ciência, porque isso promove a saúde mental, isso promove o apoio psicológico durante um momento de crise. E isso foi muito defasado nessa crise em específico. Vivemos um cenário que foi muito desafiador. E era fundamental que a sociedade estivesse ali unida, de fato, por um único objetivo, né? Superar os obstáculos, superar a crise. E parece que foi o momento em que a sociedade mais se dividiu em uma polarização. E aí a compreensão no que diz respeito à saúde mental em momentos como esses
ficaram... A compreensão quanto a isso ficou muito declinada. A ciência ela foi muito desvalorizada, quando na verdade ela é uma ferramenta que é vital para a nossa segurança, que é vital para o nosso bem-estar, que é vital para que as pessoas possam buscar apoio profissional, apoio psicológico, conversar sobre as suas emoções, conversar sobre os desafios, porque tudo isto alivia de fato a sensação de vazio, a ansiedade que muitos vivenciaram ali naquele momento e que acabou, como não teve o aporte assertivo, acabou se estendendo, né? A ponto de que hoje sim a gente ainda vive uma crise bem significativa no que diz respeito ao declínio do estado mental das pessoas, como consequência desse período aí que foi tão marcante, que foi tão turbulento, né, que fora enfrentado. Essa é a minha visão, tá? E é isso. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, especialista em neuropsicologia. Meus atendimentos são 100% online. Se você está em busca de acompanhamento psicológico, você pode vir aqui, para quem está no YouTube, no comentário em destaque, na plataforma, você vai encontrar o meio de contato comigo para que você possa ter aí as informações necessárias quanto aos meus atendimentos, que são 100% online. Portanto, eu atendo em todo o Brasil e atendo em Portugal também, tá bom? E para quem está no Instagram, vai estar logo aqui na legenda do vídeo o meio de contato comigo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.